Imagine um pai e um filho. O filho tem uns 8, 9 anos, o pai tem uns 35, 40 anos, e eles estão num shopping center contemplando um músico que está tocando aí umas músicas cover. Tem uma galera também contemplando esse músico, tem umas pessoas passeando, circulando. Imagine uma tarde de sábado agradável. E aí, de repente, acontece uma coisa muito engraçada. Rola uma cena muito engraçada envolvendo um pessoal aí que está ao lado desse pai e desse filho. E esse filho, esse moleque percebe toda essa cena. Ele presencia toda essa cena e não se controla e solta uma risada mesmo gostosa, escandalosa, autêntica, irreverente mesmo. Esse moleque riu em alto e bom som. Agora imagine que o pai seja um cara tímido, reservado, recatado, discreto. E por isso mesmo ele não gostou do jeito que o moleque riu. Ele não gostou da manifestação de felicidade do filho dele. Estamos aí diante de uma questão moral muito comum envolvendo pais e filhos, mães e filhas, enfim, qual que é, né, essa questão moral? A personalidade do pai, a alma do pai é diferente da alma do filho. A estrutura biológica do pai, a energia do pai é diferente da energia do filho. Vejam só, o filho ele não fez nada de errado. O filho não fez nada de errado para que o pai chamasse a atenção dele ou lhe desse uma bronca. E vamos imaginar que esse homem, que esse pai, né, fosse um cara legal, fosse um cara consciente, fosse um cara bom, e obviamente ele não vai chamar a atenção do filho dele. Por quê? Porque ele não fez nada de errado, mas ele vai se sentir o quê? Constrangido. Constrangido com a manifestação do filho. Esse pai vai se sentir como se estivesse sendo acuado, como se estivesse sendo acuado, colocado contra a parede. Essa aí que é a questão que rola, principalmente na cabeça dos pais, né? Que são mais pensantes, né? Óbvio, o filho não vai pensar como o pai, né? Então, esse pai vai perceber que tem uma diferença mesmo. Que existe uma diferença entre ele e o filho dele. E é aí que muitos pais, muitas mães se assustam com essa realidade. Seus filhos são diferentes. Têm estruturas biológicas, morais, filosóficas, fisiológicas diferentes. E, de repente, não podem ser tão parceiros assim. Não podem ser tão amigos assim, não podem ser tão chegados assim. Em muitos casos, os santos não batem. Em muitos casos, o santo do pai e do filho, da mãe e da filha, não batem. Né? É óbvio que se o pai tiver o mínimo de consciência, o mínimo de bondade, ele vai amar esse filho dele. Ele vai proteger esse filho. Ele vai dar todas as condições para o filho crescer e se desenvolver. Claro, o amor entre o pai e o filho, mãe e filha, não dá para medir. O amor entre pai e filho não dá para medir. É a coisa mais profunda, mais linda que existe. Mas, independentemente desse amor, pais e filhos podem não ser tão amigos assim, não ser tão chegados assim. É melhor esse pai e esse filho não ficarem muito perto um do outro. Por quê? Porque eles vão sentir essa diferença. Vai rolar um constrangimento, vai rolar um ponto de interrogação. Muitas vezes vai rolar um silêncio constrangedor mesmo. Né? Então, quer dizer, tem a mesma genética, mas animicamente, mesmo, na alma não se batem. Né? Então, como é que fica a moral? A moral politicamente correta e cristã que governa as mentes do planeta inteiro. O que muito pai, o que muita mãe vai pensar? Meu Deus, eu não tenho muito a ver com meu filho. Às vezes eu não me sinto bem ao lado dele. Eu não tenho muita vontade de estar com ele, apesar de amá-lo. Ela vai amar esse filho, é uma outra coisa. Mas o prazer de conviver, de estar junto, de ser parceiro mesmo, de ser amigo, não rola. E muitos pais se perdem nisso e começam a pensar coisas absurdas. Né? Por exemplo, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado com ele? O que tem de errado? O que há de errado comigo?
A gente começa a pensar coisas fora da realidade, num tipo de surto mesmo intelectual. Não é um surto psicótico, claro, não estou falando disso. Num tipo de um surto intelectual mesmo. O que há de errado comigo? E muitas vezes essas pessoas levam o surto para patamares mais elevados ainda. Por exemplo, será que é karma? Olha só, o filho é diferente de você. Por que você precisa pensar que tem coisa errada com você? Por que você precisa pensar que é um karma, que em outra reencarnação eu o maltratei? Olha que absurdo. Em outra reencarnação eu o maltratei e agora reencarnamos juntos, pai e filho, para pagarmos esses pecados aí, para consertarmos o que fizemos de errado há 4, 5, 10, 15 mil anos. Isso é psicose. Isso é uma psicose, é um surto intelectual. Não é psicose, é uma maneira de dizer, tá? Por favor, não é psicose clássica. É uma maneira de dizer, é um surto noético. Noético quer dizer o quê? Intelectual, racional, né? Relativo à razão mesmo, ao pensamento. Né? O que há de errado comigo? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Vocês simplesmente são diferentes na coisa orgânica, apesar de terem a mesma genética. Então vocês têm que conviver? Sim. Vocês têm que se amar? Sim. Vocês têm que estar juntos? Sim. Mas de maneira o quê? Discreta. Recatada. Você não pode querer mais do que isso, porque senão você vai estar o quê? Forçando a barra. Tá bom? É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau.